Bom dia, irmãos. Bom dia! Ei. Muito bem. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje vamos estudar expiação e redenção. Expiação e redenção. A doutrina da expiação ou satisfação é o ponto alto da soteriologia, pois aprendemos que a obra de Cristo realizou porque aprendemos que a obra que Cristo realizou por nós foi para nos reconciliar com Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica kapar expressa a ideia de expiação do pecado, ou cobertura do pecador à ira de Deus. Ela é expressa no Novo Testamento pelas palavras alisterion, que são empregadas em sentido conexo. O verbo significa tornar propício e o substantivo apaziguar ou meio de apaziguar. Então, para deixar um pouquinho mais claro, aqui expiação significa apaziguar. Então, como se Deus estivesse bravo com nós, entre aspas, brigado conosco, Jesus apaziguou. Ele trouxe paz para nós em relação a Deus, né? Foi o que eu entendi. Muito bem. A Bíblia fala da ira de Deus com os pecadores. Fala no livro de Romanos, né? 5:10 e 11:21. Os pecadores são chamados inimigos de Deus. Simone Weil Wayne Reeves disse com acerto que apenas a inocência expia. O sofrimento do crime é totalmente diferente. Vamos ver. A obra de Cristo tem natureza de satisfação, porque atende a todos os requisitos da justiça, da justa lei de Deus. Então, vou ler de novo aqui para entender bem. A obra que Cristo tem a obra de Cristo tem na natureza. A obra de Cristo tem na natureza de satisfação. Porque atendeu a todos os requerimentos da justa lei de Deus. A obra de Cristo é comparada nas Escrituras ao pagamento de uma dívida. O credor já não tem mais exigências quanto à dívida, que foi totalmente paga. Então, para ficar bem claro para todos aqui, nós tínhamos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados. Então, Jesus pagou essa dívida. Então, agora, nós não devemos mais nada. Amém? A causa da expiação. Por que foi feita a expiação? O que levou Cristo a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? A grande causa da expiação é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilha. A justiça de Deus também exigia que a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois Deus não podia aceitar em comunhão consigo mesmo
consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Sem a doutrina da expiação, o próprio cristianismo seria simplesmente uma mera religião antropocêntrica, levando à arrogância e à presunção que vemos hoje. Até mesmo em muitos segmentos ditos evangélicos, mas que diminuem o valor da obra de Cristo, substituindo-a por filosofias humanas. Com a expiação, somos levados a dedicar tudo a Cristo, porque Jesus deu tudo o que tinha por nós. Para saber mais, falsas teorias da expiação. Falsas teorias da expiação. Para a gente saber mais sobre o assunto. Teoria do resgate. Só que são pessoas que não estão na mesma fé que nossa, tá? É outras pessoas, tá? Para vocês não se confundirem. Teoria do resgate, defendida por Orígenes, que diz que o resgate que Cristo pagou para nos redimir foi pago a Satanás, em cujo reino se encontrava todas as pessoas devido ao pecado. Isso aqui é errado, isso aqui é uma teoria que eles têm. Outras pessoas que não são da linha evangélica nossa pentecostal. Teoria da influência moral, defendida por Pedro Abalardo, sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente o modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos deles. A morte de Cristo, portanto, torna-se um grande exemplo didático que mostra o amor de Deus por nós. O amor que nos atrai em resposta agradecida, de modo que somos perdoados ao amá-lo. Teoria do exemplo. São teorias, tá? Teorias do exemplo. Ensinada pelos socinionas. Não sei o que é isso. Ensinadas por essas pessoas, seguidores do herege Fausto Sucino. Bom, herege, já sabe que herege é aquelas pessoas que não pregam a verdadeira palavra de Deus, né? Ensinam doutrinas erradas. Então, se está ensinada por ele, já sabe que isso aí é errado. Nega que a justiça de Deus exija castigo pelo pecado, dizendo que a morte de Cristo apenas nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma morte horrível. Teoria governamental, ensinada pelo teólogo e jurista Hugo Grotius, defende que Deus não tinha realmente de exigir castigo pelo pecado, mas, uma vez que ele era Deus onipotente, poderia deixar de lado essa exigência e simplesmente perdoar os pecados sem o pagamento de uma pena. Nesse caso, qual foi o propósito da morte de Cristo? Foi a demonstração divina do fato de que suas leis foram infringidas, que Deus é o legislador moral e governador do universo, e que alguma espécie de pena seria exigida toda vez que suas leis fossem infringidas. Desta forma, Cristo não paga apenas exatamente pelos pecados concretos de alguém, mas apenas sofreu para mostrar que quando as leis de Deus são quebradas, alguma espécie de pena deve ser paga. Só que são teorias, tá?
Eu li porque está no livro aqui. Bom, agora vamos lá. O caráter da expiação. O caráter da expiação. Satisfação. Satisfação. Esta palavra quer dizer reparar um dano. Esta palavra quer dizer reparar um dano, ou mesmo fazer uma reparação. Nesse caso é a lei e a honra de Deus Todo-Poderoso que foram ofendidas pelo pecado do homem. Só podemos entender plenamente o significado da cruz através da doutrina da satisfação, ou expiação. Então aqui, expiação significa reparar um erro, que foi o sacrifício que Jesus fez. Bom, só podemos entender plenamente o significado da cruz através da doutrina da satisfação, ou expiação, feita pelo Deus Filho para o Deus Pai. O pecado é uma ofensa ao Deus Santo. Cristo pagou o preço necessário, satisfez a exigência e nos comprou. Maravilha, né? Glória a Deus. Outro caráter da expiação, sacrifício. Em harmonia total com o Antigo Testamento, o Novo Testamento vê na morte de Cristo um sacrifício eficaz pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e os profetas e toda a justiça. Veio também para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 61, a respeito do servo do Senhor, ungido pelo Espírito Santo. A morte de Cristo é a mais perfeita das redições à vontade do Pai. Uma das evidências que Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E sua morte é um resgate pago para a salvação de muitos. A morte de Cristo. A morte de Cristo é um cumprimento da oferta pactual feita no preâmbulo da lei. É a base da nova aliança. A morte de Cristo é chamada de sacrifício e oferta. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, nosso Cordeiro pascal, Cordeiro sem defeito, sem mácula. Ontem eu estava conversando com a Eduarda e no Antigo Testamento se faziam sacrifícios, né? A pessoa cometia pecado, aí levava lá um cordeiro bem bonitinho e tal, e faziam cordeiro sem mancha, né? Sacrificavam ele como pagamento dos pecados. Então Jesus veio ser esse cordeiro para todo mundo. Morreu pelos nossos pecados, né? Tá. A morte de Cristo, eu já li essa parte. Reconciliação. Reconciliação. A palavra grega katalage significa reconciliar e reconciliação. O ofensor reconcilia, não a si próprio, mas a pessoa ofendida. Não havia comunhão entre nós e Deus. Havia apenas oposição e separação. Mas Jesus é Filho unigênito de Deus, em quem o Pai se compraz, e nós éramos perdidos. Deus, o Pai justo e santo, e não tem qualquer pecado, e nós, pecadores, culpados,
estávamos distanciados de Deus. Então Cristo colocou-se em comunhão conosco, não meramente no sentido físico ou natural, ao assumir nossa natureza, nossa carne, mas também em sentido judicial, legal e em sentido ético-moral. Ao entrar em contato com o nosso pecado e com a nossa morte, Bom, Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos ama. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se tornou maldição em nosso lugar, para nos redimir da maldição da lei. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. Redenção. Nós, como pecadores, somos escravos do pecado. Precisamos de alguém que nos proporcione redenção e dessa forma nos redima da nossa servidão. Quando falamos em redenção, entra em foco a ideia de resgate. Resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. Disse Jesus de si mesmo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No mundo antigo, que foi o cenário do pensamento do apóstolo Paulo, o termo redenção poderia ser utilizado em referência aos prisioneiros de guerra, ou mesmo para assegurar a liberdade dos que haviam sido escravizados, como pagamento de dívidas. A ideia básica desenvolvida é que a morte de Cristo garante a liberdade dos crentes da escravidão da lei, do pecado e da morte, para que possam ser servos de Deus. A redenção no Novo Testamento é a libertação do jugo, do poder dominador do pecado, de Satanás, do mal presente e moral. Então, de tudo isso, estamos sendo libertados quando aceitamos Jesus Cristo, né? Para saber mais, diz aqui, palavras gregas que são traduzidas por redenção, que Jesus fez por nós. Palavras gregas, tá? Aguroso, isto é, comprado no mercado. Nós somos comprados. Os homens estão vendidos à escravidão do pecado. E como se não bastasse, sentenciados à morte. E o preço do resgate foi o sangue do Redentor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Outra palavra, palavras gregas, exogorazo, significa comprar e retirar do mercado. Os remidos nunca mais serão mercadoria à venda. Que importante isso aqui, né? Então, primeiro Jesus nos libertou, nós éramos escravos do pecado e já condenados à morte.
Agora, ele nos compra e nos retira do mercado. Nós não estamos mais à venda. Se alguém procurar o pecado, nós não temos mais ali à disposição. Tá. Outra palavra que também significa redenção, ó, lutron, palavras gregas, tá? Que significa desamarrar, soltar, libertar mediante pagamento. Então Jesus pagou para nos soltar, nos libertar mediante pagamento, né? A redenção é efetuada pelo sacrifício e por poder. Cristo pagou o preço e o Espírito Santo torna real a redenção através da expiação pessoal. Oi, entra, Eduardo. Fica à vontade. Não, chegou mais um irmão. Para o Eduardo ficar à parte, nós estamos falando sobre a redenção que Jesus fez por nós. Ó. Ele pagou todos os nossos pecados, nos libertou da escravidão do pecado. Ó, Cristo é o libertador. Ele resgata os pecadores das exigências da justiça retributiva de Deus. O preço é pago a Deus por Cristo como representante do pecador. Então, Cristo representa o pecador, então ele paga os nossos pecados. Né? Coisa forte. Ó. Em hebraico, o termo Joel denota a ação do parente próximo, resgatador. O cristianismo explica esse título, o cristianismo aplica este título ao Senhor Jesus, que pagou o preço da redenção pelos nossos pecados. Paulo, em 2 Coríntios 5,19, salienta o fato de que Deus reconciliou consigo o mundo, evidenciando que ele não mais lhe imputa os seus pecados, o que demonstra que as exigências da lei estão satisfeitas. Então, no momento que a gente aceitou Jesus, não importa quanto seja pecador, tudo está pago. Deus já aceitou o sacrifício através de Jesus, né? O preço pelos pecados todos foram pagos quando a pessoa aceita Jesus. Substituição penal. Ó, Paulo e o autor de Hebreus ensinam que precisamos de um mediador. Precisamos de alguém que possa vir entre Deus e nós mesmos e resolver o que nunca poderíamos aplacar a ira de Deus ou satisfazer a justiça. Mas Jesus podia e fez. Jesus assumiu o nosso lugar para sofrer a condenação pelos nossos pecados, de forma que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo foi penal, pelo fato de ter ele cumprido uma pena quando morreu. Diz John Scott que a substituição penal consiste em que Cristo assumiu em nosso lugar a maldição da lei, que nele se tornou maldição em nosso lugar, que ele suportou na sua própria pessoa inocente a condenação que nós merecíamos. É isso que se chama substituição penal. Se nós pudermos herdar a bênção, e só porque, se nós podemos herdar a bênção, é só porque Cristo carregou em si mesmo a maldição. O sofrimento de Jesus é o centro da mensagem do Evangelho.
Se as igrejas não estiverem pregando este evangelho, não estão pregando evangelho nenhum. Não haveria salvação se Jesus não tivesse morrido por nós. E temos de considerar este sofrimento sob dois prismas: a obediência de Cristo por nós e seus sofrimentos por nós. Então Jesus obedeceu a Deus, no caso a missão que ele recebeu por nós, e os seus sofrimentos também foi por nós. Então a principal parte do evangelho então é a pregação, né? Se as igrejas não estiverem pregando este evangelho, no caso a mensagem de que Jesus pagou os nossos pecados e morreu por nós, não estão pregando evangelho nenhum. É forte isso, né? Às vezes o cara pega em outras partes, né? Assim, oh, Deus é bom e cuida de tudo mais, esquece o sacrifício de Jesus, né? Deu a sua vida para nos aproximar de Deus. Tivéssemos a oportunidade de salvação. Bom, encerrou a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos ver quem acerta mais. Olha, marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. O pecado é uma ofensa ao santo Deus? Verdade. Primeira, marque V, verdadeiro. O pecado é uma ofensa ao santo Deus. Questão 2. O nascimento de Jesus é o centro da mensagem do Evangelho? Não, é falso. É o sofrimento de Jesus. Tudo que ele sofreu para nos levar até Deus. Isso é o centro da mensagem do Evangelho. Então a questão 2, marque F, é falsa. Questão 3. Paulo e o autor de Hebreus ensinam que precisamos de obras para sermos salvos? Falso, isso mesmo. A gente não precisa de obras nenhuma, tá? Precisamos de um mediador. Para sermos salvos, precisamos de Jesus. O Eduardo concordou, é verdade, é isso mesmo. É verdade, Precisamos de um mediador para sermos salvos. É só através de Jesus que conseguimos a salvação. Questão 4. Resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. Verdadeiro. 4V, verdadeiro. Resgate. Foi o que Jesus fez. Ele nos resgatou e pagou o preço, que foi sua morte. Então, 4, marque V, verdadeiro. Questão 5. A morte de Cristo foi penal, pelo fato de ter ele cumprido uma pena quando morreu. 5V, verdadeira, de fato. Agora, a segunda parte. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira, agoroso. Agoroso. Vocês vão ter que sublinhar, colocar o número 1 na letra B. Agoroso significa comprado no mercado. Então, tudo isso aqui é referência ao que Jesus fez por nós. Tá? Ele nos comprou, tá? Nos comprou do mundo para ele. Nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou perto de Deus. Segunda, hexagoroso. Hexagoroso corresponde à letra C. Quem está com o livro aí marca o número 2 na letra C. Comprar e retirar do mercado. Foi isso que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, né? 3. Lutrou. Lutrou corresponde à letra A. Então coloque o 3 na letra A. Desamarrar, soltar, libertar mediante pagamento. Tudo isso Jesus fez por nós. Pagou com a sua vida, né? Questão 4. Redenção. Redenção corresponde à letra E. Marque o número 4 na letra E. Resgate. Então Jesus nos resgatou do pecado, nos livrou. E quinto, Cristo é Goel. Cristo é Goel corresponde à letra D.
Coloque aí o número 5 na letra D. Cristo é Guel. Cristo é libertador. Maravilha. Terminou a aula. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Amém.